Glória a Deus. Queridos, vocês sabem que toda construção afetiva de qualquer natureza, ela obriga que os envolvidos criem ou estabeleçam conexões de diálogo. Essas conexões de diálogo são espaços onde ambos podem falar, e dentro desses espaços você tanto fala quanto ouve. Isso é um ambiente de diálogo. E se a gente acredita que existe sucesso para qualquer relação humana, a gente acredita então que a necessidade do diálogo ela se torna padrão, porque ela é a chave do sucesso, e consequentemente, antes de eu desejar sucesso das minhas relações, eu preciso na verdade aprender a estabelecer conexões, criar vínculos, e esses vínculos com o passar do tempo determinarão ou irão definir o sucesso e a longevidade da relação. A gente tratou disso há 3 cultos atrás, falando... Pronto, agora pode. A gente tratou disso há 3 cultos atrás, falando de oração. E no fim, a oração ela é exatamente isso, é a construção de um vínculo entre nós e Deus, entre o que é natural e o que é divino, a fim de que exista esse espaço de conexão, e nesse espaço de conexão a gente consiga alcançar o êxito. E qual é o êxito? O êxito de um relacionamento humano não se dá no fato de nós nos tornarmos adequados ou semelhantes. Na verdade, o sucesso de uma relação humana se dá na disposição dos envolvidos de serem lapidados através da relação. Ninguém entra num relacionamento com a certeza de que encontrou alguém perfeito, ou se você fez isso, você está enganado. Segundo aspecto, ninguém entra numa relação acreditando que a outra pessoa é exatamente igual a você, porque isso não existe. Não existem pares iguais. Todos os pares que se formam são formados pelas diferenças que ambos possuem e que de alguma forma se tornou tolerável, ou seja, aceitável por parte de um e por parte de outro. Se você é casado ou casada, você sabe que parte do sucesso do relacionamento é a tolerância que você criou com as diferenças e o caminho de diálogo, que é onde essas diferenças são amenizadas e vocês conseguem construir um ambiente mais saudável. E aonde toda essa construção social leva o casal? Leva para algo chamado lapidação, que é o quê? O processo de aprimoramento ou aperfeiçoamento dos envolvidos. Quem eu era há 12 anos atrás não é igual a quem eu sou hoje. Boa parte desse processo se deu pelo meu casamento. A minha esposa participou do processo de lapidação. Boa parte de quem a minha esposa não é fruto apenas do passar dos anos, é fruto do relacionamento comigo, porque parte de quem ela é produto direto do tempo que ela teve exposta a quem eu sou. Essa exposição não quer dizer que é positiva, na verdade a relação se aprimora através da lapidação, e lapidação não é um processo delicado, é um processo direto, onde se quebra, se lapida até se alcançar o formato desejável. Então, dentro do diálogo, dentro das construções de relacionamento e de vínculo, ela é exposta a mim, entre perfeições e imperfeições, e ela é o quê? Lapidada. Eu sou exposto à minha esposa, e dentro do processo de perfeição e imperfeição, a lapidação ocorre e eu alcanço uma imagem melhorada. Isso é elemento até da doutrina da igreja, ou da eclesiologia, onde existe a diversidade no corpo de Cristo. A diversidade tem como finalidade estabelecer aperfeiçoamento, onde todo o corpo de Cristo se torna apto para realizar uma determinada ação ou cumprir uma determinada missão do Senhor na terra, aperfeiçoados para a obra do ministério. No relacionamento humano, a imperfeição, ou melhor dizendo, as diferenças existentes no casal, talvez sejam o elemento mais valioso desse relacionamento, porque são elas que irão oferecer um ambiente de lapidação, e que me tornará melhor, tornou a minha esposa melhor, tornará vocês melhores, homens e mulheres, dentro do relacionamento. Se eu enxergo isso, então eu defino algumas coisas. Primeiro, o melhor da minha esposa é o fato dela não ser como eu. O melhor para minha esposa é o fato de eu não ser como ela, porque ambientes onde ambos são iguais, existe um equilíbrio que nesse caso não é um equilíbrio, na verdade, é uma ausência de atrito,
Pô, pastor, ausência de atrito, a melhor coisa do casamento é não ter briga. Esse atrito não é a briga, é o atrito aonde ocorre o aperfeiçoamento. Eu tenho áreas a serem melhoradas, ela tem, e no atrito melhoramos. Processo básico. Você vai lixar e eu vou lixar ela. Isso ocorre porque somos completamente diferentes. A diferença é boa. Não ser como ela é bom para ela, e ela não ser como eu é bom para mim. As nossas diferenças nos ajudam a melhorar. E aí eu sou obrigado ao quê? Se eu não sou como ela e ela não é como eu, nós nos obrigamos a criar uma ponte, onde eu consigo acessar ela e começo a entender de alguma forma as nossas diferenças. O que ela pensa, o que ela quer, o que ela deseja, o que ela acha, os conceitos. E em contrapartida, ela faz o mesmo. Quando ela se dispõe a conversar comigo, ela acessa áreas da minha vida que são opostas a quem ela é, o que oferece para ela compreensão das minhas atitudes e que de alguma forma auxiliam até na aceitação dela em relação às minhas diferenças e às minhas particularidades, porque ela começa a perceber que mesmo sendo diferentes, essa diferença não é um problema, é uma solução, e aí a relação se constrói de maneira saudável. Então eu aceito que ela é diferente, eu estabeleço um caminho de diálogo com ela, eu sou aperfeiçoado e saio melhor do que eu era no começo, ponto. Todo casamento saudável faz com que os envolvidos sejam melhores do que eram, ponto. Então se eu vivo isso com a minha esposa, o mesmo pode ser aplicado na minha relação com Deus. Desde o primeiro elemento, somos diferentes de Deus na totalidade. Quem aqui é perfeito? Ninguém. Se você não é perfeito, você já é um antagonista em relação a Deus, porque Deus é perfeito. Isso já faz você ser diferente dele. E tudo que você pode absorver através da exposição à glória de Deus, que é perfeita, te auxilia no seu aperfeiçoamento. Porque se Deus é perfeito, Ele não aperfeiçoa, mas pelo fato de você ser imperfeito, você é aperfeiçoado. Primeiro ponto. Mas aonde está o problema? A perfeição de Deus, ela não é apenas vista como alguém que não comete erros. Parte do que chamamos de perfeição de Deus diz respeito à sua santidade, ou à sua ausência de fragilidades, imperfeições, ou qualquer tipo de inclinação ao pecado. Deus não possui isso. E aí entra um problema. Nós humanos temos capacidade de entender o que é santo e perfeito? Não. Nenhum ser humano é capaz de entender isso. Logo, você é obrigado ao quê? A conhecer a Deus de maneira íntima. Amém ou não? Você precisa conhecer a Deus de maneira íntima. Então, para você conhecer a Deus de maneira íntima, exatamente como num relacionamento, você precisa fazer o quê? Dialogar com Deus. A gente aprendeu isso há 3 cultos passados. Como ocorre o diálogo entre nós e Deus? Por meio da oração. Oração é o caminho que nos faz ter a chance de dialogar com Deus e entender aquilo que Deus pensa e também fazer mencionado a Deus aquilo que nós pensamos. A diferença é, nós não sabemos o que Deus pensa, amém? Mas Deus sabe tudo o que nós pensamos. Quando você tem coragem de orar com sinceridade, Deus ele não avalia a sua oração, avalia a sua sinceridade. Ele conhece o seu coração. Todas as vezes que você tem a chance de se expor ao Senhor, de maneira a não ocultar aquilo que está dentro de você, você tem o privilégio de estabelecer um relacionamento verdadeiro, genuíno, um relacionamento transparente. Então, ao orar, devemos fazer isso com sinceridade, porque Deus vai conhecer quem somos. Não porque Ele não saiba, mas porque isso começa a se tornar exemplo e principalmente comprovações de como estamos sendo lapidados por essa experiência que temos tido com Deus, de um relacionamento íntimo. Então conversar com Deus ajuda muito. Conhecemos o coração dele. Ao conhecermos o coração dele, inicia um processo. Qual é o processo? De aperfeiçoar. Começamos a deixar de ser quem nós éramos, para nos tornarmos aquilo que Deus é, amém? Se nós vamos nos tornar aquilo que Deus é, faremos o quê? Abandonaremos a nossa condição inicial para assumirmos uma nova condição. Que condição que é essa? Vamos fazer um super resumo. A condição salva ou remida, que faz menção a quem? Ao homem interior ou ao homem espiritual, aquele que está dentro de nós.
O homem espiritual ou o homem interior, ele é fruto ou produto da exposição total à glória de... Amém? A Bíblia não fala revestivos do homem interior. Esse homem interior é alguém que possui a oportunidade de ser exposto na totalidade. Aí a gente vai fazer uma separação aqui. Por que o homem interior não vai ser exposto na totalidade? Porque o homem interior faz menção ao quê? A nossa carne. Quem aqui é capaz de santificar a carne? Levanta a mão. Ninguém. Carne não se santifica. Por quê, pastor? É simples. Carne se domina, de acordo com a palavra, ou sujeita. A Bíblia usa dominar e sujeitar, a Bíblia nunca usa santificar, porque carne não se santifica. E a prova mais importante disso é, quem aqui que vai para o céu? Aí você pode levantar a mão, seja porque vai mesmo ou por esperança. Eu creio e espero que eu vou, tenho a esperança. Não garanto muito, mas tenho a esperança. Se eu for para o céu, meu corpo vai? Não. Meu corpo não vai. O corpo de Jesus foi para o céu? A Bíblia não diz que Jesus encarnou entre os homens? Sim, Jesus encarnou entre os homens. O que aconteceu com Jesus? Jesus morreu. E depois o que aconteceu com Jesus? Jesus ressuscitou. E o corpo que Jesus possuía ressuscitado era o corpo glorificado. Agora novamente vou fazer a pergunta. O corpo carnal de Jesus entrou no céu? Não. O que entrou no céu foi o corpo glorificado. Agora eu vou fazer a pergunta de novo para vocês. O seu corpo entra no céu? Só o seu corpo glorificado. E o seu corpo glorificado não é o seu corpo natural. Não, mas eu imaginei que eu ia desse jeito. A primeira coisa que você tem que ter em mente, e eu acho que vai te incentivar, é: o corpo glorificado é perfeito. É a primeira coisa. Corpo glorificado perfeito. Então quer dizer que muito do que eu tenho, graças a Deus, não vai para o céu, porque é imperfeito. E eu não estou falando do teu rosto, não estou falando do seu cabelo, eu estou falando de doenças, estou falando de condições biológicas que deprimem o seu organismo, porque lá não vai haver doença. Fica feliz ou não que esse rostinho que Deus te deu vai ser o mesmo lá na glória. A única diferença é que vai ser glorificado, mas a sua carinha vai ser o mesmo. Mas não vai ter mudança, vai, do seu nome. A Bíblia diz que teremos um nome escrito numa pedra branca, e esse nome só Deus sabe. Logo, se você gosta de ser chamado de João, Maria, de José, ou seu nome, eu gosto do meu nome, Arthur, particularmente gosto bastante. Lá no céu eu não vou chamar Arthur, eu vou ter um nome que o Senhor sabe qual é, e só Ele que sabe, que está escrito na pedra branca. Eu vou receber lá, e vocês vão aprender isso em escatologia. Vocês vão aprender isso, mas enfim, esse não é o nome que eu vou ter no céu. Meu nome não vai ser Arthur, vai ser um nome que só Deus sabe, e Ele só vai me contar quando eu chegar lá. Então eu estou torcendo para chegar, para não ter minhas imperfeições e, além disso, ter o meu nome correto. Provei para vocês que o corpo biológico não entra no céu? Amém? Porque carne não se santifica, ou ela se domina, ou se sujeita. É a mesma coisa na prática, mas é só para a gente entender. Dominar, refrear, impedir, coibir, tudo isso a gente faz no corpo, mas nós não santificamos. Nós sempre teremos a nossa tendência. E qual que é a tendência humana? Tende a corrupir. Corpo não se santifica, ok? O que se santifica? O homem ou mulher para as mulheres. O seu eu interior, ele é santificado. Por isso que a Bíblia pede para que a gente faça o quê? Se revista do homem interior, que é o que vai ser santificado. Ou seja, sobreponha a revelação que Deus te deu, que te deu uma nova motivação de existência, mudou a sua natureza. Sobreponha a sua vontade carnal. Coloque essa vontade santa e agradável sobre a vontade carnal, para que você não peque. É isso que o texto está dizendo. Logo, o que Deus quer que a gente experimente é o quê? Uma santificação do nosso homem, porque é ele que vai para a glória, e depois ele vai receber um invólucro novo, que é o corpo glorificado, aonde nós vamos morar dentro de nós, corpo glorificado, e vamos poder entrar no santíssimo lugar, Santo dos Santos. Por isso que hoje ninguém entra no Santo dos Santos de forma biológica. A gente entra através da oração. Tudo isso vocês aprenderam nas últimas pregações lá. Estou fazendo um grande compilado para vocês lembrarem. Então, entendendo tudo isso, a gente descobre um detalhe. Primeiro, relacionamentos são bons. Segundo,
Relacionamentos sadios, eles são caracterizados pelo diálogo. Terceiro, relacionamentos sadios caracterizados pelo diálogo nos tornam melhores do que éramos no começo, porque estou me relacionando com uma pessoa diferente do que eu sou, e ao dialogar eu ouço o que ela tem para dizer, eu racionalizo o que ela está me dizendo, ou seja, eu vou compreender, eu vou entender, eu vou aplicar, eu vou olhar o ponto de vista dela, e isso vai me aprimorar como ser humano, vou me tornar melhor. Acontece no âmbito natural, o mesmo podemos dizer no âmbito espiritual. Tudo o que é exposto à glória de Deus muda quem somos, porque Deus, através da manifestação da sua natureza, que é santa perfeita, ela automaticamente constrange e lapida a nossa natureza, o que nos leva a ser cada vez mais semelhantes a Ele e cada vez menos parecidos com o que nós éramos antes. Por isso que a Bíblia fala, lembra quando vocês eram filhos da ira? Tudo bem louco? Vocês não são mais, porque houve uma mudança, o que a Bíblia também chama de novo nascimento, abandono na natureza anterior e uma nova natureza vigente, que é a santa, perfeita e agradável, que é aquela que despertou ou santificou o nosso homem interior e nos tornou capazes de sermos no processo aquilo que Deus quer que a gente seja. Amém ou não? Amém. Espero que vocês acreditem que eu não vou me esforçar muito em convencer vocês. Então esse é o processo. Como ocorre isso? Ocorre através da exposição direta. Vamos lá lembrar dos cultos anteriores? Nós somos vaso de barro, amém. O que tem dentro de nós? Um tesouro de inestimado valor, o que torna o vaso de barro valioso. O que santifica? É o templo que santifica a Deus ou é Deus que santifica o templo? É Deus que santifica o... Tudo que nós podemos reconhecer como exposição direta à glória de Deus, nos torna semelhantes a Ele. Porque o que Deus deseja fazer é estabelecer um relacionamento conosco, criar um vínculo, um elo de contato, a fim de que esse processo de santificação ocorra. Estão comigo? Amém ou não? Pastor, mas é para todo mundo? É para todo mundo. Quando Deus criou o mundo, Ele criou quem? Ele criou o primeiro homem chamado Adão. Adão, ele se chama Adão, homem. Mas Adão, no início, eu já preguei sobre isso, faz primeiro menção à humanidade. Adão ou Adão é humanidade, e não homem, sexo masculino. Por isso que a Bíblia, no registro do segundo capítulo, faz menção, macho e fêmea, varão e varoa. Adão não é um adjetivo masculino para definir homem, sexo masculino ou gênero masculino. O que a Bíblia usa para fazer isso é o termo macho ou varão, e não Adão. Adão faz menção à humanidade. Então, com quem Deus descia na viração do dia para se encontrar? Com Adão ou com a humanidade? Humanidade. Ou seja, Deus definiu padrões e Deus não foge deles. Deus fazia o que na viração do dia? Ele vinha à terra para conversar com a humanidade, e essa humanidade era representada por Adão e Eva, mas o objetivo dele era se comunicar com a humanidade. Deus, ele fez isso porque o quanto mais ele punha Adão e Eva à sua glória, mais semelhantes a ele Adão e Eva se tornariam. Amém ou não? Essa é a razão pela qual todo relacionamento saudável produz um fruto, que é a mudança do envolvido ou da envolvida, e o mesmo ocorre no aspecto espiritual. Todas as vezes que nós nos expomos a Deus, somos transformados por Ele. A Bíblia faz uma explicação sobre isso, ela diz que isso ocorre através de um processo de glória em glória, de fé em fé, até que a gente se torne dia perfeito. Quando é que nós vamos nos tornar dia perfeito? Quando a gente morrer. Pode dar glória a Deus por isso? De verdade, isso é uma razão muito importante. Primeiro, todo o nosso processo de jornada cristã é, na verdade, um caminho de santificação, de aperfeiçoamento. Se você acha que é santo, eu gostaria que você descesse do tamanquinho da santidade e pisasse entre os homens. Você é tão pecador quanto o cara que está lá na rua. A única diferença é que você sabe que é pecador e já está caminhando no processo de santificação. Só isso. Então a presunção de se considerar superior, eu não peco faz muito tempo, parabéns. E os pecados que você comete na sua mente, são quantos? Infinitos? Então você é tão pecador quanto qualquer pessoa lá fora. Essa presunção do pecado, ela tem que cair. Por quê? Pastor, você é hipergraça? Nunca, jamais.
do inimigo isso. Eu vivo pela graça. E a graça sempre será uma prerrogativa ao que não tem mérito por recebê-la, ao indigno. Eu sou indigno. Eu posso ficar sem pecado durante 10 anos, ainda continuarei indigno. Eu posso ficar por 15, por 30, até o último dia da minha vida. Eu continuarei indigno, porque a graça nunca me alcançou porque eu recebi por mérito. A graça me alcançou porque eu não merecia. Melhor dizendo, eu era pecador. A graça é uma oferta divina, também reconhecida como ágape, o amor de Deus em relação aos homens, que se ampara na ideia de que Deus morreu por aquele que não merece. Jesus morreu por você, querido? Parabéns, você não merecia, então você é pecador. Porque se Ele amou e manifestou o seu amor de forma ágape, o termo ágape é sempre um favor em direção a alguém que não merece, ou é indigno. Ele não se ampara no merecimento ou no direito daquele que recebe. Na verdade, ele se opõe a isso. O amor ágape, ou a santidade de Deus que é oferecida a nós, sempre caminha em direção àquele que não é digno. Por isso que perdão e amor, no aspecto bíblico, são direcionados aos que não merecem, para que eles se tornem aquilo que eles devem ser. Exatamente como Jesus fala, eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Ponto. Ok? Então, quando eu entendo que o que mais eu preciso para viver um processo genuíno de transformação é exposição à glória de Deus, aí eu começo a entender por que oração é tão importante. E aí eu falo, pastor, eu vou começar a orar. Tiagão, cara que gosta de orar, fez parte da intercessão, agora lidera aí o evangelismo, gosta de orar pelos doentes, tal. Ele tem uma característica como essa. Ele fala, pastor, eu gosto de orar e agora o Senhor me deu mais razões de orar. E eu falo, isso aí, Tiagão, vai orar mesmo. Aí o Tiago faz o quê? Ele começa a orar de manhã, tarde e noite, todos os dias. Não importa onde ele está, não importa o que aconteça, eu paro onde eu estiver e oro. Ok, durante quanto tempo esse processo vai ser de fato orgânico, a fim de que se estabeleça um relacionamento pessoal? E em quanto tempo ele vai transformar esse compromisso em uma prática religiosa que ele vai repetir todos os dias sem que ele realmente tenha profundidade e significado? É provável que, se ele fizer na cabeça dele durante um determinado tempo, ele vai fazer de forma genuína, e depois de um tempo ele vai fazer de que maneira? Apenas cumprindo um rito. E aí você descobre um negócio, que oração não é algo que eu falo, oração é um movimento que eu tenho em direção a Deus e que me leva para um lugar chamado lugar secreto. E o que é o lugar secreto? Se a oração é o caminho, a metodologia, o lugar secreto é o ambiente adequado para a aplicação desse mecanismo metodológico, dessa estrutura de transformação. Eu sou casado há 12 anos e todas as vezes que eu preciso conversar com a minha esposa, normalmente a gente está no quarto. A gente vai para o quarto, a gente senta na cama, as crianças estão longe, para a gente conversar, não precisa nem ser nada tipo DR. A gente quer falar alguma coisa que a gente quer falar um para o outro que é importante. A gente vai para um lugar adequado, aonde eu apenas posso prestar atenção nela. E ela só pode prestar atenção em mim. Não há nada que interfira nesse momento. Os filhos, a gente procura um ambiente aonde existe a cumplicidade, mas além do ambiente, existe algo chamado exclusividade. Todas as minhas atenções são dela. Amém? E o que é o lugar secreto? Para que o exercício do diálogo que me molda seja também realizado com Deus, para que a minha vida seja transformada. Pastor, o meu lugar secreto é no banheiro. Eu entro no banheiro, tranco a porta e ninguém entra lá, porque sabem que eu estou falando com Deus. Ok, isso é bem interessante, porque você tem um lugar físico que você entende como aquele no qual Deus se revela. Mas até onde eu me lembro, a Bíblia disse que o tabernáculo que seria estabelecido novamente é o tabernáculo de Davi, aquele que dá acesso irrestrito a todos, a Deus, sem que hajam obstáculos. Logo, não existem quartos adequados para a oração. Existem quartos adequados para você, não para a oração.
O quarto adequado me dá o ambiente seguro ou o ambiente tranquilo para que eu não me desconcentre. Mas isso não quer dizer que a minha oração depende desse ambiente para que ela ocorra. E se você precisa disso, eu quero dizer, você está um pouco confuso em relação ao significado de entrar no quarto, fechar a porta e falar com Deus. Porque se você fizer uma observação bem simples do próprio texto, você vai perceber que uma coisa é você entrar no quarto e a outra coisa é ir para o secreto. Não são iguais como ambiente, são distintos, porque você entra no quarto, mas Deus está no secreto. Então quem entrou aonde? E a gente vai depois resolver esse texto. Mas entendendo isso, eu vou lá, entro num lugar para trocar ideia com a minha esposa, e é uma maravilha, eu converso com ela conversa comigo. Você entra no seu banheiro, conversa com Deus, isso é uma maravilha. Você vai para a praia, fala com Deus, isso é uma maravilha. Mas a minha preocupação é, depois de quanto tempo entrar no banheiro ou ir para a beira da praia se tornará apenas um exercício ritualístico da fé que você diz crer em Deus? Durante quanto tempo essa prática vai ser realmente orgânica e pessoal, exatamente como aquela que fazia com que Deus fazia ao descer no Éden, à procura de Adão e Eva, para dialogar de forma pessoal e íntima. Ali não era um encontro marcado, no sentido de agenda, ali era um momento desejado, diz respeito a anseios, vontades, porque Deus desejava estar ali, e Ele proveu àqueles dois indivíduos que representam a humanidade, a oportunidade de estarem expostos completamente à glória do Senhor, e ali dialogarem com Ele. O lugar secreto de Adão e Eva era no meio do jardim, ali era o lugar secreto. O lugar secreto de uma mãe que grita para que o filho seja curado de uma enfermidade, pode ser no meio do hospital, rodeado de pessoas. Naquele momento, quando ela levanta a voz e fala com o Senhor, ela esquece de quem está ao redor dela. A oração de uma mãe ou um pai que tem um filho dependente químico, roubando ou fumando a casa inteira, pode acontecer no meio da sala, rodeado de parentes, onde ninguém entende a dor que aquele pai sente, mas ele escolhe levar aquela dor a Deus. A dor de Ana, esposa de Eucana, acontece no templo, ao ponto de que Eli, o profeta, acha que ela estava bêbada. Ela escolhe no meio daquele pátio, ela dobra os seus joelhos, fecha os seus olhos, fala com Deus, de uma forma tão profunda, que o próprio Eli, que estava próximo a ela, não entende as palavras que ela diz. Agora me responda, essa mulher não estava no secreto? Ela estava também, só que o secreto dela aconteceu aonde? No meio do pátio do templo, aonde um homem, acreditando que tinha o direito de saber aquilo que ela dizia, questionou aquela mulher, falando, você é uma bêbada, você está envergonhando. Não, eu falo com Deus por conta do meu coração quebrantado. O secreto não é um lugar aonde você entra, o secreto é o lugar onde você encontra o Senhor. Esse é o ponto principal. Segundo ponto, aonde Deus está hoje? No terceiro céu? Está lá? Não. Jesus, filhinhos, é importante que eu vá, mas é importante para vocês, porque virá o Consolador. E vocês não vão ficar órfãos, fique tranquilo, vocês vão ter alguém da Trindade, Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que vai estar em vocês, porque vocês são templo. Não sabem que os vossos corpos é templo do Deus vivo? Aonde Deus está? Dentro de? Pergunta de teologia, Deus está em todo lugar? Sim, é lógico. Como? Se Deus está em todo lugar, todas as coisas são Deus, logo tudo é divino. Na verdade, Deus habita todas as coisas, especificamente como manifestação da sua criatividade. Mas os filhos, Ele não habita apenas como criatura, Ele habita como filho. E filho tem o que com o pai? Relacionar. A pessoa de Deus reside dentro de nós. Nós não nos tornamos Deus, mas Deus escolheu residir dentro de nós. Por isso que a Bíblia pede para que a gente se revista do homem inteiro, porque é Ele que é santificado por essa presença do Espírito, e que faz com que a nossa carne se sujeite à vontade santa de... Por que você deve orar? Porque você vai dialogar com aquele que habita o seu interior. O lugar secreto não é o quarto, ele é adequado,
não é o banheiro, é adequado, não é a beira da praia, todos são bons lugares para se orar, mas isso não pode determinar a manifestação de Deus, porque Deus ele se manifesta todas as vezes que ele é buscado, como? Com o nosso coração, ou melhor dizendo, todas as vezes que nós buscamos em espírito e em verdade. Quando nós realmente desejamos um contato com Ele, nós estabelecemos o que chamamos de lugar secreto, um local onde apenas Deus importa. E aí eu tenho uma pergunta: há quanto tempo você não ora, tendo apenas Deus como a parte mais importante daquele momento? Há quanto tempo você não fecha os seus olhos, dobra os seus joelhos, abaixa sua cabeça e fala com Deus de uma forma tão pessoal, onde você esquece até a dor que você está sentindo? Há quanto tempo você não fala com Deus ao ponto dos sofrimentos, das mazelas, das dificuldades, de tudo, seja bom ou ruim, que está acontecendo ao seu redor, desaparece, e a única coisa que você tem diante dos seus olhos é o próprio Deus, sentado ou de pé, interessado em ouvir aquilo que você tem a dizer? Há quanto tempo você não faz uma oração desse tipo? Se faz muito tempo, eu tenho uma triste notícia: faz tempo que você não entra no lugar secreto, porque o lugar secreto não é o momento onde eu me emociono, o lugar secreto é o momento onde apenas Deus importa, e a única coisa que eu desejo ouvir é a voz dele. Este é o lugar secreto. Faz tempo que você não entra lá? Se sim, agora vamos voltar para o começo da pregação. Por que você tem dificuldades de viver em santidade? Não é porque o pecado é forte demais, é porque você é santo de menos. Como, pastor? Você não foi exposto à santidade. Eu não posso ser santo. O Arthur, a minha carne, a minha natureza, a minha mente, o meu cérebro, nada em mim é santo. A minha natureza sempre será pecaminosa. Enquanto eu residir nessa carne biológica aqui, ó, eu vou ser pecador. O apóstolo Paulo fala o quê? Antes para mim melhor seria estar com o Pai, mas por causa de vocês eu tenho que ficar aqui, porque eu ainda tenho que pregar. O apóstolo Paulo queria se desvencilhar do corpo da sua morte, da carne que ele possuía, a fim de que ele pudesse viver um estado de santidade completo e perfeito. Então, a única maneira de vivermos isso é quando nós anulamos a nossa natureza e nos revestimos do homem interior. Só que se você não entra, querido, no Santo dos Santos, ou melhor dizendo, no lugar secreto, como é que você vai ser revestido de glória? Como é que você vai ser exposto à presença santa? Como é que você vai parar de fazer as precepadas, de pensar besteira ou de qualquer outra coisa? Você nunca vai, porque você não tem uma exposição real à glória de Deus, para que ela subjugue a sua natureza carnal. A oração te oferece isso. Não melhora o teu relacionamento quando você tem coragem de falar com a tua esposa, com o teu marido? É lógico que melhora. O mesmo ocorre quando nós nos expomos à glória de Deus, porque nesse diálogo somos lapidados. É aí que a santidade acontece. A santidade não acontece porque eu fico arrotando ser perfeito, e através da minha régua de medir eu meço. Vou medir o Ronaldo. Tem coisas que ele faz de errado que eu sei, então ele não é muito bom. Isso sou eu e os meus critérios. O Ronaldo não pode ser definido pelos meus critérios, ele tem que ser definido pelos critérios de Deus, que são piores, porque ele pede: seja santo como eu sou santo. Ele quer que a gente espelhe a sua natureza, mas para isso acontecer nós precisamos do quê? Ser exposto à glória. E para sermos expostos à glória nós temos que estar aonde? No lugar. E para nós entrarmos no lugar secreto nós temos que nos mover o quê? Um coração quebrantado, realmente desejando ao Senhor. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, você começa a perceber que o processo é sempre esse, de reconhecimento da santidade, da perfeição de Deus, e uma transformação genuína de quem nós somos. Deu para entender, galera? Amém ou não? Isso foi a introdução, glória a Deus por isso? Amém ou não? Amém, né? Vai ser amém mesmo, porque é isso aí. João capítulo 10, versículo 30. O Dória falou que é às 20 horas, e são 17h55, eu vou ser um cristão responsável, não vou terminar antes das 20 horas, o que pode ser 19h55, 59, e
30 segundos, e a gente vai poder ir para casa. Se vocês realmente, me amassem, vocês iam falar amém, glória a Deus, isso, fala a Deus, Jeová, Arebácia, que já ia orar, manto, tudo mais. Mas eu sei que eu não posso esperar muitos de vocês, eu vou me resignar ao meu prazer pessoal de pregar, mesmo que vocês não estejam muito empolgados com isso. João capítulo 10, no versículo 30 diz o seguinte: eu e o Pai somos. O processo de relacionamento humano nos leva a nos tornarmos um com o nosso cônjuge. Eram dois, agora são um, são uma só carne. Isso não acontece apenas por conta do ato sexual, que é a razão principal, mas também pelo processo de similaridade de características, que vai acontecer através do diálogo. Jesus, ele já vai começando a pautar padrões. Todas as vezes que vocês me verem, vocês vão ver o Pai. Eu e o Pai somos um. Se eu te digo, é como se o Pai estivesse te dizendo, e se o Espírito Santo falar, é como se eu estivesse falando, que o Pai também está falando. Então tudo que a gente falar do trio, a gente vai ser consonante um com o outro, falaremos sempre a mesma coisa. João capítulo 17, no versículo 21 até o versículo 23. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviastes, e que os amaste a eles, assim como me amastes a... O objetivo central era se tornem um, na natureza no que diz respeito ao Senhor, e um também entre vocês. O perfil de unidade, de estabelecimento de vínculos, sempre foi padrão bíblico, seja nos aspectos humanos, sociais, seja nos aspectos espirituais. Logo, nós temos que reconhecer isso e buscar com todo o nosso coração. E agora, Mateus capítulo 6, no versículo 6, por favor. E aqui começa a pregação. Mas você, eu, nós, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em... E teu Pai que vê em secreto te recompensar. Quem está em secreto? Nós ou Deus? Essa palavra secreta pode ser vista como oculta aos olhos naturais, mas não escondida. Então a gente pode reconhecer algo muito simples: Deus não estará naquilo que os homens veem. E de onde vem essa afirmação? Comportamento judeu. Tiago, um bom judeu, porque ele tem a linhagem. O nome dele é Jacó, meu irmão. Jacob Weingartner. Ele é tipo judeu. Tiago, como um bom judeu, ora 3 vezes ao dia. O Tiago, como um bom judeu, recita a doutrina pela manhã, à tarde e à noite. O Tiago, como um bom judeu, ele repete tudo aquilo que um bom judeu faz. Logo, nós vemos ele como um homem santo. O Tiago, como um bom judeu, ao orar, faz orações prolongadas. Ele ora durante meia hora, 40 minutos e 1 hora. O Tiago, como um bom judeu, faz isso na frente de todo mundo. O Tiago é um homem piedoso aos seus olhos. Mas todos esses comportamentos foram condenados. Não usem de vãs repetições. Não orem de forma prolongada como fazem os fariseus. Não façam isso em público. Não escolham ser reconhecidos pelos homens. Tudo que esse texto está falando é, na verdade, uma crítica direta à conduta dos piedosos judeus, como Tiago, que faz isso inúmeras vezes. A fala de Jesus está errado. Relacionamento comigo não é um evento público e muito menos algo que tem que ser tratado como um show, uma apresentação. Você, diferente dos fariseus, vai entrar no seu quarto, vai fechar os seus olhos, ou fechar a porta, ou
anular qualquer interferência do meio externo e vai buscar com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu conhecimento, a minha presença. Você, ao falar comigo, vai anular todas as influências externas. Você, ao dobrar os seus joelhos e escolher o lugar secreto, você vai definir o lugar secreto como um local onde apenas eu estou. A minha vontade, a minha glória, o meu poder, a minha santidade, a minha manifestação. O teu lugar secreto não é o seu quarto, o teu lugar secreto é onde apenas eu estou. E isso pode acontecer em qualquer lugar. A mulher que chora, clama a Deus pela cura do seu ente querido no meio do hospital. Uma mãe desesperada, um pai desesperado na praia, em alta temporada, que o filho desaparece, e grita: Senhor, por favor, meu filho. Esse sentimento, aonde ela desconhece qualquer outro tipo de auxílio ou ajuda, é o lugar secreto. O lugar secreto é o ambiente onde apenas Deus está, onde apenas Deus responde, onde apenas Deus importa, onde apenas a glória de Deus manifesta. O lugar secreto não tem alternativas, o lugar secreto não tem possibilidades. Eu vou tentar aqui com a irmã, se não vou tentar com a outra irmã, e as coisas vão dar. Se ela não me ajudar, ela me ajuda. Isso não é lugar secreto. O lugar secreto não tem nenhuma irmã nem outra, só tem Deus naquele ambiente, e Ele é a única coisa que importa. Isso é o lugar secreto. No versículo 6, o conceito é esse: você vai fechar a porta, feche os seus olhos, pode ser a porta, talvez no meio desse salão, você vai fechar os seus olhos agora, durante a pregação, e você vai começar a falar com Deus. Você vai até esquecer da minha pregação, e eu até, se você fizer isso pela razão correta, eu te apoio em gênero, número e grau. Essa porta, ela pode ser qualquer coisa que te conecta ao mundo exterior, porque o que Deus quer é um lugar que apenas você e Ele estejam, exatamente como era no Éden, exatamente como foi no Santo dos Santos, no modelo davídico e de Salomão, de Moisés e de Salomão, mas hoje Ele dá acesso a todos, não apenas a alguns, a esse mesmo ambiente. Hoje, o Santíssimo Lugar é privado, é meu Santíssimo Lugar, porque diz respeito ao homem interior e ao meu relacionamento íntimo. Vai chegar um momento que o Santo dos Santos vai ficar coletivo, e vai ser só lá na glória, onde todos nós contemplaremos a Deus. O texto, quando faz a citação da eternidade, fala que todo joelho, toda língua confessa, contempla e reconhece. Ali é o Santo dos Santos coletivo. Hoje o Santo dos Santos é quando você, de forma pessoal, escolhe anular todas as interferências externas para ter apenas o Senhor como ponto principal, como foco e como objetivo. Esse texto é uma crítica às culturas judaicas e aos padrões de comportamento judeus, porque para eles não havia esse lugar de extrema intimidade, porque eles acreditavam que esse lugar tinha que ter a arca, esse lugar tinha que ter um véu, esse lugar não podia ser acessado por qualquer pessoa. Para eles Deus só estava no Santo dos Santos, onde a arca da aliança estava presente. Mas para nós, querido, não existe nem arca da aliança e nem véu. O véu separou, os tesouros de Salomão desapareceram, tem Indiana Jones, tentou achar e não achou. Para nós, o único lugar que importa é aonde Ele está. Esse é o lugar secreto. Eu posso estar no meio de um ônibus, no lugar secreto. Eu posso estar lá, Covid rolando solto, eu indo para o serviço, e eu vou estar num lugar secreto. Eu posso, no meio do culto, ir para o lugar secreto. Você quer saber quando é que eu vou para o lugar secreto? Eu falei isso de manhã, eu vou repetir. Quando eu estou pregando, eu começo a chorar. Eu não fico chorando porque eu me sinto culpado, não presto, não mereço estar pregando. Eu começo a chorar porque eu já desconectei. Tipo, já não estou mais aqui. A minha mente está nele, eu já estou nem aí para vocês. Já falei isso algumas vezes, eu não estou, literalmente, quando eu entro lá no meu momento, estou nem aí para vocês. Eu me sinto o apóstolo Paulo, estou com vontade de morrer agora, para que eu não tivesse que voltar, mas eu volto porque vocês têm que aprender, e Deus escolheu que eu ensinasse vocês. Mas por mim eu ia para lá e não voltava mais, porque eu estou no santo e só tem Ele, e quando só tem Ele, é tudo diferente.
Quando só tem Ele, é sobrenatural, é maravilhoso, é surreal, é incomparável. Eu não vou pôr o versículo 7, não precisa me ajudar não, Débora. Era só o 6, tá bom? É isso que nós tínhamos que ter em mente quando nós somos movidos para o lugar secreto. Agora me responda, é isso que você tem em mente quando você pensa em lugar secreto? Leva-me mais fundo. É isso que você pensa, né? A dancinha lá da Gabriela Rocha e a musiquinha. Não. Lugar secreto não é aquela moça cantando e dançando. O lugar secreto, ele é acessado de acordo com o verdadeiro desejo que você tem de se conectar com o Senhor. E quem que vai responder isso? É você e não eu. Você entra nesse culto, durante a primeira canção ou a leitura do Salmo, você já pode ser transportado para o lugar secreto. Depende de você. Quando a gente está abrindo o culto, os irmãos estão esperando entrar, um bate, dá licença, irmão. Você faz só isso aqui, ó. Você se movimenta no automático. Meu, nem sei quem passou, só sei que eu estou no lugar secreto. E eu não vou voltar e ninguém vai me trazer de volta, não sou obrigado. Eu vou para o lugar secreto, não sou obrigado, vou ficar lá. Não, acabou o culto, irmão. Acaba, vamos embora. O Dória mandou 8 horas. Não, que Dória, o quê? Eu estou no lugar secreto. Aí você mostra o cristão revolucionário no aspecto espiritual, quando ele considera esse grau de intimidade com Deus o máximo da sua necessidade, e ele faz tudo para ter e obter esse grau de relacionamento. Vocês estão me entendendo? Gênesis 12, 1 e 2. Não adianta você querer ouvir a Deus no meio de barulhos externos, você só vai ouvi-lo quando Ele for o centro de tudo. Amém ou não? Glória a Deus, amém, querido? Vou dar uma de pentecostal, amém ou não? Receba, né? Eu não sei fazer essas coisas. Gênesis 12, 1 e 2. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te... Versículo 2: eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma... O que o Senhor está falando, querido? Eu não posso pegar na mão de ninguém, nem chamar ninguém para andar comigo aqui, porque coronavírus. Mas faz de conta. O que Deus fez? Dá a mão aqui, Abraão. Nós vamos ter um relacionamento, só eu e você. Você não vai ter a influência do teu pai, nem da tua família, nem de ninguém. A única influência que você vai ter sou eu. E no final disso você vai se tornar o quê? Entendeu? O que Deus chamou foi: tenha uma vida no secreto. Abraão foi convidado a viver no secreto. E Abraão fez o que? Ele viveu, teve o nome trocado, Abrão virou Abraão. A sua mulher, a Estéreo, teve filho, mudou o nome, aconteceu várias coisas. Ele também cometeu uns equívocos lá no meio do caminho, mas ele teve uma experiência profunda com Deus e transformadora. Ele é um patriarca, é um pai na fé. Nós somos filhos de Abraão. Somos, por conta disso, participantes das promessas destinadas aos hebreus, aos israelitas. Você começa a perceber que quando Deus te chama para andar, querido, Ele está querendo um relacionamento pessoal. Ele fez o que com Adão no Éden? Isso. Ele fez o que com Abraão? O mesmo. Ele fez o que com Enoque? O mesmo. Enoque andava com Deus e Deus o tomou para si. Você consegue ver a profundidade disso? O lugar secreto não pode ser uma estrutura física, humana, religiosa, institucional. O lugar secreto não pode ser o seu compromisso de orar de manhã, de tarde e de noite. Ai, pastor, você está falando para mim não fazer isso. Eu estou te dizendo, não se deixe dominar pelo processo e pela estrutura religiosa. Deseje estar ali de manhã, de tarde e de noite. Ou se eu puder agregar um valor a isso, deseje estar ali como Davi desejava estar na presença do Senhor, reconhecendo que esse ambiente era mais valioso do que todos os outros lugares. É isso que deveria impulsionar o fogo dos nossos corações. É isso que deveria acender a chama nas nossas almas. É estar ali por quem Ele é, pelo privilégio inconcebível de desfrutar da presença. E pegar na mãozinha e vai dar um rolê. Desfruta, querido. Porque se você desejar ser extremamente
santo, a partir da prática sistemática da religião, é melhor você virar judeu de verdade e tentar ser salvo no cumprimento dos mandamentos. Mas se você entende a sua imperfeição e você sabe que você tem que ser exposto à glória de Deus todos os dias, escolha o relacionamento profundo, que te santifica, que te livra do mal, que te livra da aparência do mal, que te faz vencer a tentação. Porque é isso que faz. A Bíblia fala que Deus nos daria escape, então Ele tem que estar lá. Se Ele não está lá, não tem escape. Se não tem escape, eu caio. Por que você pecou? Porque o diabo é inteligente? Não, porque você é burro. Por que eu pequei? Porque eu sou burro. Talvez eu, de alguma forma, me tornei refém da minha mente, do meu intelecto. E a Bíblia fala que para você não fazer isso. Na verdade, ela condena qualquer tipo de comportamento que se ampara na própria habilidade humana. Maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. A única coisa que nos suporta e nos sustém é a glória dele. Vai dar esse passeio com o Senhor, querido. Cadê o santíssimo lugar? Cadê o lugar secreto? Você está entrando lá quantas vezes ao dia? Você entrou alguma vez na sua vida? Êxodo capítulo 3, no 1º a 4º verso. Hoje, no mês de Abide, vós saís. Tem como deixar sempre na Almeida Fiel, por favor? Ou não tem mais? Tem. E acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus e dos amorreus e dos... É 3, perdão. Porque não estava estranho por causa da versão, está estranho porque o versículo é 3, 1 a 4. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos, os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Era do 1 até o 4, a gente leu do 1 até o 4? Pô, Débora, já foi melhor. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo, teofania de Cristo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virai para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aonde que Moisés estava? No monte Horebe? Teve uma visão da sarça? Não, Moisés estava no lugar secreto. Não havia mais nada, apenas Deus. Não havia mais nada. Quando Deus o chama: ah, pastor, mas tem a sarça, tem o anjo, tem a teofania de Cristo. Esquece. Você não tem que enxergar isso como um lugar físico. Você tem que enxergar isso como um local físico por necessidade, mas o significado desse ambiente é espiritual. Este lugar é o mesmo lugar que o texto que a gente leu de Mateus 6 te convida a estar. Entra no secreto. Moisés entrou no secreto. Abraão andou no secreto. E você? Você tem vivido no secreto? Ai, pastor, beleza. Isaías capítulo 6, versículos 7 e 8. Tem de sobra exemplo, querido, do secreto de Deus sendo apresentado à humanidade, a cada um de uma forma distinta e específica. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Versículo 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim.
Cada um desses homens experimentou uma experiência no secreto, e eles foram usados por Deus de uma maneira sobrenatural. Todos eles foram expostos ao que um relacionamento conjugal expõe. Eu sou melhor hoje, graças à minha esposa, porque conviver com ela me lapidou. No aspecto humano, eu falei isso no início, mas a gente está falando de eternidade, querido. Minha esposa não vai me dar eternidade, minha esposa vai me dar os ajustes humanos. Eternidade quem vai me dar é o Senhor, e eu tenho que arder nesse desejo, eu tenho que ansiar ser exposto a isso. O lugar secreto para um é a visão, o lugar secreto para outro é a sarça, o lugar secreto para outro é o chamado. E o teu lugar secreto? O lugar onde apenas o Senhor domina e se estabelece como centro de todas as coisas da tua história. Esse lugar existe dentro de você? Existe dentro de você? Realmente, o espaço onde só o Senhor importa, existe esse lugar? Você já percebeu que talvez a gente nunca viveu isso aqui? A gente nunca teve um lugar secreto. A nossa experiência com Deus sempre foi superficial. Eu sou bom de religião, sei ler a Bíblia, sou inteligente, decorei um monte de versículo, contextualizo. Eu não sou muito emotivo, eu não estou falando de emoção, querido. Se você chora, se você se emociona, se você dá risada, planta bananeira, sai correndo na igreja, grita eita glória, terra, manto, sei lá o que você faz. Não estou falando sobre isso, estou falando sobre a sinceridade do teu coração. Você está tão preocupado em cometer os delitos que você cometeu no passado, que você se esquece que esse não é o problema. O problema é não viver a santidade proposta por Ele agora, e não repetir os delitos do passado. Eu não quero me parecer com os meus familiares, não quero me parecer com quem eu era, não quero me parecer com ninguém. Se você não quer se parecer, querido, se preocupe em estar na presença de Deus, num lugar santo, num lugar secreto, onde a glória dele se revela. Eu não quero ser pingado igual meu pai, 22 anos de idade, depois de 10 comas alcoólicos. Que adiantou você não querer? Você se expôs àquela construção de pensamento e de comportamento não querendo. Você não resistiu vencendo, você tolerou de alguma forma, e você se tornou isso. Eu não tenho que lutar para não parecer com meu pai, eu tenho que me esforçar para me parecer com Deus, me parecer com Cristo, revelar a natureza dele. Meu esforço tem que ser esse. A entrega do meu coração tem que ser essa. Se esforça tanto para não repetir o erro dos seus pais. Você se esqueceu, os pecados dos pais não recaem sobre os filhos. Mas eu usei a versão King James. Aí você, não, na King James fala sobre maldição hereditária, só naquela versão. Todas as outras versões da Bíblia não falam sobre maldição hereditária, mas fala sobre comportamento. Uma das razões pelas quais o Senhor pediu para que fossem retiradas da terra prometida os cananeus, os jebuseus, os heteus, os tudo lá, para que não houvesse um comprometimento cultural. A maldição do seu pai que cai sobre você é a cultura que você aprende, você fica lutando a vida inteira para não repetir, vai lá e repete. Você gastou tanta energia não sendo igual que você se tornou o que você não queria, ao invés de simplesmente se dedicar a ser como Cristo. Nos preocupamos muito em não cometer pecados e nos esquecemos que o maior dos pecados é não fazer o bem que já conhecemos e que deve ser feito. A gente é burro pra caramba. Hebreus 10, 19, a gente vai repetir ele em todas as ministrações sobre oração. Tendo, pois, irmãos, ousadia. Vou ler até aí porque vocês já ouviram tanto esse texto. A palavra ousadia, ela pode ser também traduzida como coragem, intrepidez. É o comportamento de alguém que se arrisca. Esse termo ousadia, ele pode ser visto como o comportamento de alguém que se arrisca. E agora eu quero
fazer vocês ficarem assustados. A Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, ela faz muita menção sobre nos tornarmos um, né? Como casal. Gênesis 2 fala tornar-se um. E uma das palavras que são usadas para denotar a relação sexual, sabe qual é a palavra? Qual, pastor? Vocês podiam responder assim, eu ia ficar animado. Conhecer. Sabia? Agora puxa na memória, quantos momentos da Bíblia você viu? O Alvinho conheceu a Nicole e nasceu o Daniel. O que foi? Ele fez coisinhas com a esposa dele. Conhecer e prosseguir em conhecer ao... Você sabia que é a mesma palavra no hebraico? O que faz menção a conhecermos a Deus e aquela que diz respeito a um homem conhecer uma mulher no ato sexual. Misericórdia, pastor, né? Fazer uns negócios aí para acabar com essa mentira que você inventou. Não, é a mesma coisa no aspecto hebraico. Só que aí você vai entender que o hebreu, quando fala conhecer, ele não fala ter sexo, prazer, ele não está falando da questão da satisfação, ele está falando da intimidade. Quando o Alvinho conheceu a Nicole, ele se tornou íntimo dela. Somos cristãos, somos filhos de Deus, amém? O casamento ocorre quando? Quando é que você pode ser considerado marido da sua mulher, ou a sua mulher, a sua esposa? No casamento civil, amém? Que a gente é comprometido, faz tudo direitinho, faz no civil. É no civil? É no religioso? Em que momento você se casa com a sua esposa? Quando você a conhece. Você se torna um. Quando a Bíblia fala sobre conhecermos e prosseguirmos em conhecer, ele não fala, tenham intimidade com Deus no aspecto sexual. Ele fala, deseje ser um com Deus. E deseje ainda mais ser um com Deus. Até que vocês não sejam mais vistos como dois, apenas um. O lugar secreto oferece isso. O lugar secreto é quando eu estou com a minha esposa, meus filhos não estão ali e nós nos tornamos um. O lugar secreto é quando eu conheço a minha esposa. No aspecto humano, eu converso com ela, ela me ajuda a ficar legal, ela me ensina coisas que eu não sei, pelas qualidades e defeitos dela. Eu ensino coisas que ela não sabe através das minhas qualidades e meus defeitos. Tudo isso é lindo. Mas o momento que compreende a eficácia é quando eu me torno um. Eu a conheço. E isso produz frutos, filhos. No aspecto espiritual produz frutos, vocação, chamado e propósito. É ali que você entendeu por que você é chamado para o lugar secreto. Porque ali não tem como você se parecer nem comigo, que sou seu pastor, e dá graças a Deus por isso. Quando você escolhe entrar num lugar secreto, você só vai se parecer com Ele. O que eu vou fazer como pastor é te incentivar a ir para o lugar secreto. Eu vou te instigar, vai lá para dentro, mergulha, abraça Jesus lá e não solta mais. Entra na glória, seja consumido pela presença, seja tomado pelo poder, seja despertado. Deixa que isso te encha de uma maneira que não sobre mais você. O meu papel é esse. Meu papel é ficar gritando, essa é a porta, o caminho estreito. Você não pode ver sozinho, eu estou berrando aqui, é por causa disso. Que não é todo mundo que enxerga, está vendo? Entra aqui. Aí você entra. E quando você entra, você encontra com Ele, não comigo. Não vai ser eu lá no meio do caminho, aí presta atenção. Não, vai ser você e Ele. Você vai conhecê-lo e vai prosseguir em conhecê-lo. E quando isso acontece, gera o quê? Se torna um só. Não se vê mais eu, ou não se vê mais Deus de forma distinta, só se vê a Ele. Para isso que existe lugar secreto. É quando se dissipa toda a nossa natureza, onde apenas Ele está ali,
Ele, a glória, o poder, a presença, a natureza, a perfeição, a santidade, a dimensão assustadora do nosso Deus. E a gente vive isso de uma forma inesgotável, de uma forma extremamente prazerosa, desejosa, sobrenatural, maravilhosa. É isso. É isso que deveria permear os nossos corações. Para a gente encerrar, Lucas 10, 27. E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Nós vamos tratar do primeiro aspecto. Essa é a maneira que nós precisamos nos apresentar para desfrutarmos do lugar secreto. O diálogo com Deus nos molda, a experiência de exposição nos molda, então por isso que a gente tem que estar lá. Lugares aonde Ele se torna único, exclusivo, a parte mais importante, e nada mais importa, nada mais interessa, nada mais tem valor, nada mais significa qualquer coisa. E eu te convido para esse lugar, querido. Te convido a entrar nesse ambiente e aprender a fazer isso. Como? Esquece tudo. Se você quiser gritar no momento que a gente estiver orando agora, que a gente vai fazer isso, berra. Pastor, mas eu vou atrapalhar o outro. Berra de forma moderada, mas grita. Pastor, eu quero deitar no chão, fazer igual Lutero, ficar com os braços abertos, com a cara no chão, sei lá, eu tenho vontade de me render. Vai, tem um monte de espaço ali, ó, tem um jardim, tem um canto aqui, ó. Pastor, eu vou começar a correr em volta da igreja, vou dar de louco. Não, vou ficar rodando. Sei lá o que você vai fazer. Vou ficar aqui quietinho no meu canto, sentadinho na minha cadeira. Não sei, não é um lugar, querido. Não é a encenação, não é a performance. É a profundidade. Pastor, qual é o melhor exemplo? O melhor exemplo é esse. Quando você estava totalmente desesperado e não tinha mais expectativa de nada, e você resolveu clamar a Deus, você pensou em outra coisa que não fosse Deus? Não. Quando você ficou extremamente doente, o médico te desenganou, você vai morrer. Você fala, já era, nem o médico mais posso procurar, que ele me desenganou, eu só posso procurar a Deus. Esse lugar que você entrou, quando você fez essa oração, é esse lugar. Esse é o lugar secreto, porque só tem Ele. Sabe aquela dor imensa que você não sabia onde botar para fora? Você falou, eu não tenho ninguém para conversar, não tenho, pode, por favor. Agora eu vou lá falar com Deus, eu vou entrar aqui. E você sentou na beira do seu sofá e chorou, você despejou sua alma ali na oração. Isso é o lugar secreto. Esse é o lugar que Deus espera que você entre. Você fez isso talvez na frente da tua esposa, do teu marido, dos teus amigos, na frente da igreja, no hospital. Você fez isso sozinho na praia, você fez isso no seu banheiro. Não sei onde você fez, porque não importa, o lugar secreto vai com a gente. Nós somos templo, querido. A gente não precisa de um predinho para definir onde a glória de Deus vai descer. Aqui a mão de Deus está. Está uma misericórdia. Se eu ter que esperar que a mão de Deus esteja nesse lugar aqui, você está maluco. A mão de Deus não está aqui. Ou pelo menos não quando nós não estamos. É um prédio só. A gente pode jogar bola aqui, Deus não vai ficar assustado. Por quem falou que eu estou ali? Não, mas é sagrado, a gente tem que ter reverência. Tem mesmo, a Deus, a gente faz um monte de presepada aí, não tem reverência nenhuma. Depois fala que na igreja tem que ter reverência. Por isso que vocês vêm do jeito que vocês quiserem mesmo. Só não vem sem roupa, porque é crime, você vai ser preso. Ou roupa curta demais, a Bíblia condena, manda a gente andar de roupa de forma modesta, que é a roupa adequada. Mas qual é a roupa adequada? É a bermuda,
é a camisa do Corinthians da pessoa. Não é de Deus, mas é adequada, porque cobre, não tá arrumado. Pessoal da Brasilândia, um abraço. É isso que Deus espera. E é isso que eu gostaria que eu quero que você faça agora. A gente vai adorar o Senhor e você vai lá para o lugar secreto. Pastor, como? Lembra do dia que você estava desesperado, você não tinha mais como resolver os seus problemas? Você já passou por isso em algum momento? Morreu alguém da sua família que você ama muito, você se desesperou, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Você foi para o lugar secreto, você estava falando com Deus, e você esqueceu qualquer outra pessoa que pudesse resolver o seu problema. Sabe quando você cometeu aquele pecado que você mergulhou, abraçou Satanás e tudo? Você se arrependeu e você chorou lá, desceu sua alma lá de arrependido. Você estava num lugar secreto. Por isso que você foi perdoado. É tipo o filho pródigo. Porque ali houve realmente contrição de coração. Quando você ficou doente, quando alguém que você ama ficou doente, quando você estava com medo que alguém que você ama fizesse uma besteira gigante, maior ainda, você ficava orando na sua casa, Senhor, por favor, chorava por causa dessa pessoa, você estava lá no lugar secreto. Então, você sabe onde é. Talvez não visite muito, mas você sabe onde é. Lá que Deus se encontra. É nesse ambiente aonde você apenas tem Ele como alternativa e esperança, que é o lugar secreto. E eu gostaria de convidá-los a entrar lá. No quarto você pode ir, que é o quê? Fechar os seus olhos e começar a orar. Você que é meio das assembleias, podia cantar essa música, né? Entre no quarto, feche a porta. Mas é alta, né? Não conhece? Poxa, você está negando as raízes, né? Mas não vai dar eu vou cantar essa música também. Mas enfim, é isso, eu já nem sei, mas eu perdi já tudo. A única coisa que eu gostaria é que vocês orassem de verdade e de forma sincera. Amém?